E agora sim, dando continuidade à nossa programação, que já começou muito otimista e com muitos esclarecimentos com o Rodrigo e com o Marcos. Para esse segundo painel, a gente vai trazer 3 especialistas para entender como o mercado imobiliário pode se beneficiar das alternativas oferecidas pelo mercado de capitais. Então, para isso, eu vou convidar ao nosso palco a Juliana Mello, que é sócia-diretora de novos negócios da Fortsec e já tem mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Também o Bruno Almeida, que é CEO da Convest, Serviços Financeiros, e também tem bastante experiência no mercado de capitais, mercado financeiro, já com mais de 15 anos de atuação. E o nosso terceiro painelista é o Thales Silva, sócio-diretor da Cari Capital, que também atua no mercado de capitais, de crédito desde 2012. Então, Juliana, Bruno e Thales, desde já agradeço com a gente. É sempre um prazer receber vocês. Estão rodando o Brasil aí esclarecendo sobre como o mercado de capitais pode auxiliar o nosso setor imobiliário. Então, é sempre um prazer receber vocês. Eu novamente agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente. Antes de passar a palavra, na verdade, esse painel também vai ser em formato de bate-papo, de talk show. Então, eu reforço o pedido para que vocês façam perguntas da audiência, para a gente repassar os nossos convidados. E para moderar essa conversa, eu vou convidar ao palco o diretor de conteúdo da Smarts, o Henrique Sisman, que é jornalista de formação e vai conduzir aí com maestria, como sempre faz, essa conversa. Rick, obrigado pela presença. Thales, Ju e Bruno também agradeço novamente. Agora é com vocês, um bom bate-papo aí a todos. Valeu, Léo. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar em Curitiba, depois de passar já por 4 cidades em todo o país. E um prazer maior ainda, novamente, poder bater um papo bem informativo, mas também descontraído com a Juliana, com o Bruno e com o Thales. Eles conseguem falar sobre financiamento, mercado de capitais e mercado imobiliário, de forma que isso não fica maçante, não fica chato. Para mim, esse é o grande mérito dos 3 como apresentadores. Então, rapidamente, eu gostaria que a Juliana, o Bruno e o Thales se apresentassem. Eu vou começar pelas damas, porque sou um gentleman. Então, Juliana, por favor, para quem ainda não a conhece, se apresente. Na sequência, o Bruno e o Thales fazem o mesmo e a gente começa o bate-papo. Legal, bom dia a todos. Primeiro, obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz em estar com vocês nesses eventos. A nossa ideia é sempre desmistificar um pouco o mercado de capitais, né, para o mercado. Eu acho que a gente tem feito isso em conjunto muito bem. Então, super obrigada de novo por estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu sou sócia da Fortsec e diretora responsável pela área de novos negócios e distribuição. Basicamente, o que a minha área faz é identificar bons projetos, né, boas operações, desenhar essa operação, modelar essa operação e a área de distribuição depois colocar essas operações junto com os investidores. Então, basicamente, o que a securitizadora faz linkar, né, empreendedores a investidores. Então, algum empreendedor que queira financiar algum projeto, ou já tenha um projeto e queira levantar recursos em cima desse projeto, a gente monta uma operação, coloca ela no mercado de capitais, na grande maioria das vezes em formato de CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, junto aos investidores. Então, a gente capta esse recurso com os investidores e, ao longo do tempo, como uma dívida, a carteira, por exemplo, do empreendimento que foi cedido, do projeto, paga essa dívida ao longo do tempo. Eu acho que mais para frente a gente vai entrar no detalhe da estrutura, mas basicamente é isso. Bruno, Thales, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco do que cada uma das empresas fazem. Quer começar, Thales? Bom, legal. Não, eu posso começar. Estava tirando do YouTube aqui, pessoal. Vou me apresentar, então. Meu nome é Thales. Eu tenho trabalhado no mercado financeiro, seja em bancos, fundos, ao longo dessa última década. Há 2 anos e meio agora, aproximadamente,
eu tenho trabalhado na Hectare, tá? Também como a Ju, trabalho com novos negócios lá. Vejo que esses eventos são muito importantes para a gente conseguir se conectar tanto aos incorporadores como às novas tendências do mercado e vendo particularidades de cada local, né? Nós já estivemos no de Ribeirão também, no Pará, né, Henrique? Agora, virtualmente, ano passado, estivemos presencialmente aí em Curitiba, né? E falando um pouco de Hectare, diferentemente um pouco da Fortesec, a gente não tem um produto, a gente não é tão atrelado a um determinado produto financeiro, tá? Então, o que as empresas do grupo Hectare fazem é desenvolver soluções também, aí de uma maneira parecida com a Fortesec, e investir muitas vezes, nessas soluções desenvolvidas para investimentos alternativos, principalmente no mercado imobiliário, tá? Então, ultimamente a gente tem quebrado alguns paradigmas, por exemplo, chegou a fazer recentemente algumas operações de plano empresário, quebrando um pouco de paradigma de isso ter que ser feito com os bancos, né? Então, dando uma desintermediada, tá? Mas também, acho que mais para frente na nossa conversa a gente vai entrar nisso. Então, se o Bruno quiser tomar a palavra, fica à vontade. Obrigado, Thales. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Henrique, professor da Smarts, pela oportunidade de novo, estar junto aqui com vocês. Sou diretor de operações da Convest, né? A Convest, ela é um servicer do mercado de capitais. A gente está aí já há 5 anos no mercado. Nós temos sob gestão mais de 155 mil unidades, né? Mais de 8,5 bi sob gestão. Né? Então, a função da Convest é realizar a ponte entre o empreendedor e o mercado de capitais. Né? A gente auxilia o empreendedor a moldar sua carteira para que ela tenha visibilidade e adequação, né? E a melhoria da gestão e eficiência da carteira. A ideia é trazer mais transparência, mais confiabilidade nos números, né? Para todas as partes. A Convest, nesses últimos anos, vem também junto com a Forte, com a Hectare e outras empresas, a gente vem tentando desmistificar essa parte da burocratização do mercado de capitais, né? Que é difícil o acesso, tudo. Então, o trabalho vem sendo realizado e até agora estamos tendo sucesso, tá? Está indo super bem. A gente vai ter bastante oportunidade de desmistificar todos esses estigmas que o mercado de capitais acaba carregando, mas eu gostaria de começar, eu acho que é o ponto principal aqui que todo empreendedor que está nos acompanhando, incorporador, loteador, quer saber, quer entender. Primeiro, contextualizar, né, com a queda da taxa básica de juros, da Selic, que mais uma vez foi reduzida na semana passada pelo Copom, várias oportunidades de investimentos alternativos ganharam espaço, estão em alta, porque o investidor não vê o seu dinheiro render em aplicações de renda fixa, por exemplo. Eu gostaria de saber primeiro do Bruno, que tem um contato mais próximo com o investidor, faz esse meio campo, como ele mesmo pontuou, qual tem sido o apetite por essas modalidades alternativas que são do mercado de capitais, e quando eu falo em investidor, eu não estou necessariamente falando em grandes investidores, mas até mesmo pessoas físicas que aportam pequenos valores. Como está o apetite por essas modalidades? E depois saber da Ju e do Thales como esses investimentos servem aos empreendedores, de que forma eles podem utilizar esse dinheiro investido para financiar os seus projetos. No caso dos investidores, eu acho que o mais indicado a falar seria o Thales, né, que é ele que faz a ponte com os investidores. Né? Na parte da Convest aqui, o que a gente tem percebido realmente é que tem aquele medo da pandemia, de que ia parar o mercado, não ia ter operação, a gente percebeu que não ocorreu. A gente teve, sim, um certo, vamos dizer assim, um hiato ali em março, né, que foi uma parada, todo mundo está meio indeciso, mas as operações continuaram acontecendo. Então, assim, a gente tem bastante operação no pipeline, operações que estão sendo realizadas, o pessoal não parou, né? Continua o investidor, as gestoras continuam atrás de bons papéis, bons ativos, então, assim, não tem tido bom retorno.
né? Mas da parte do investidor, acho que o Thales consegue dar um complemento melhor para a gente. Vamos lá, Thales. Tá no muro, Thales. Aí, garoto. Novos problemas da humanidade, né? Começar falando. Bom, agora que eu já fui provocado pelo Bruno, a gente tem recebido bastante esse tipo de questionamento mesmo, Henrique, em relação às taxas de juros e em que isso vai refletir tanto na economia como no mercado imobiliário propriamente dito, tá? Então, o que a gente vê nesse momento? Que essas reduções nas taxas de juros, agora a gente chegou a um novo recorde, né? Foi a nona, o nono corte na Selic. Elas são benéficas para a economia como um todo, né? Então, como você bem pontuou, para todos os investimentos alternativos, seja um investimento em infraestrutura, em energia, commodities, e também, e principalmente, no mercado imobiliário. Tá? É lógico que, por exemplo, quando a gente estuda o comportamento das taxas de juros, por exemplo, para um tomador de crédito que vai comprar uma unidade, que vai comprar um apartamento, ele é um fator importante, né? Essa taxa básica é um fator importante, mas não é o único. Né? Então, assim, as instituições financeiras vão usar essa taxa básica de juros como um primeiro pontapé para chegarem à precificação das... Pode ser uma operação tanto no varejo como no atacado, tá? Mas elas vão ver também o risco daquele tomador e daquela operação, né? Então, aí logo vou passar a bola para a Ju também, que entende disso. Mas nesse momento de pandemia, esse risco das operações dos tomadores acabou aumentando um pouco, dado que a economia sofreu nesse último TRI, né? Nesse segundo TRI, a economia sofreu bastante, a renda das pessoas, de algumas secou, de outras a renda diminuiu, né? Os donos de negócios, então toda a economia real sofreu, a queda de juros é justamente para tentar compensar isso, né? Então você tem dois movimentos um pouco antagônicos aí. E o terceiro ponto, que também é usado na precificação, quando nos perguntam quando as taxas de crédito imobiliário vão cair para eu comprar o meu imóvel. Um terceiro fator também é a concorrência entre os bancos, né? Então, se não tivesse concorrência, simplesmente reduzir as taxas, aumentaria o spread dos bancos, simplesmente se convertendo em mais lucro, vamos dizer assim, tá? Então, mas isso a gente vê que tem aumentado, tanto no varejo, né? Então, assim, hoje os bancos têm a questão da portabilidade, que acaba fazendo com que eles tenham uma concorrência maior entre si, como no atacado também temos novas instituições fazendo as operações, então financiando projetos de investimento para os incorporadores, então, que é o nosso caso, né? Há alguns anos atrás eram poucas securitizadoras, poucas boutiques de investimento. Hoje você tem um mercado cada vez maior disso. Então, quando você soma esses três componentes, a gente tem hoje um cenário de mercado que é bem único, que ninguém nunca presenciou. Tá? Então, é difícil cravar algumas coisas na pedra, mas a gente tem uma análise, pelo menos, das componentes. Aí, se a Ju quiser comentar também a respeito disso. Eu vou falar rapidamente, eu acho que, na verdade, eu corroboro com tudo que vocês falaram. Com a queda, né, da Selic, a gente vê essa intenção dos investidores de procurarem investimentos alternativos mesmo, né, porque
Na verdade, hoje, se você deixa o recurso aplicado numa linha tradicional, né, então, poupança, LCI, título público, na verdade, você vai ter uma remuneração menor do que a inflação, né? Então, no final do dia, é como se você estivesse perdendo dinheiro, se tivesse uma rentabilidade negativa. Então, eu gosto de simplificar e falar que a gente tem dois perfis de investidores, né? Aquele que, obviamente, não vai, por falta de conhecimento ou por alguma questão, vai decidir não se movimentar, né? E ficar no papel que está investido há algum tempo, enfim. Vão ter aqueles que vão procurar investimentos tradicionais e por isso a gente vê o sucesso dessas plataformas. Cada vez mais os investidores as acessam, né, à procura de bons papéis, fundos, enfim. E tem aquele investidor que ainda é muito tradicional, mas incomodado com o cenário, vai procurar outros investimentos que ele entenda que ainda são seguros, como é o investimento em imóvel, por exemplo, né? Então, a gente vê aí o mercado imobiliário sofrendo muito menos do que os outros mercados, como foi bem colocado no painel anterior. Então, eu acho que para o mercado imobiliário como um todo, a gente está num cenário muito positivo, né? Num cenário macroeconômico muito positivo, porque ou o investidor ele vai acessar instrumentos que vão financiar o empreendedor, ou o investidor vai adquirir aí bens imóveis como investimento para não perder dinheiro, né? No final do dia, eu acho que a gente vai ter um movimento desses dois lados. Falando um pouquinho do que o Thales comentou, das operações, realmente a gente está num cenário macroeconômico adverso e toda operação de mercado, ela vai medir risco, né? Risco e retorno. Então, obviamente que muitas empresas sofreram, tiveram carteiras com distrato maior ou uma inadimplência maior, então, naturalmente, a percepção de risco é maior, né? O que a gente não pode confundir é uma taxa de curto prazo, a gente olhar a Selic versus uma taxa de uma operação de longo prazo, né? Porque ao longo do tempo a tendência é que isso volte. Então, como a gente monta operações de 10, 15, 12 anos, né? É um pouco difícil de explicar, mas a gente não consegue atrelar as duas coisas, porque realmente não faz sentido. O que é importante o empreendedor ter em mente, e toda vez que ele acessa mercado, né, ele está fazendo uma alavancagem, né, para ele levar a empresa dele para outro patamar. Então, por exemplo, se ele tem um recurso para investir num projeto, né, bom, eu tenho 50 milhões, vou tocar esse projeto com capital próprio. Se ele faz uma alavancagem saudável no mercado de capitais, ao invés de fazer um projeto com esses 50 milhões, ele consegue fazer 3, né? E aumentar muito o retorno da companhia e levar, obviamente, a companhia para outro patamar. Então, quando a gente está estruturando uma operação dessa, o empreendedor tem que ter em mente a TIR do projeto dele, a taxa interna de retorno. Então, quanto que esse projeto vai me dar de retorno, né? E com base nisso, ele definir se aquela alavancagem aquele endividamento é saudável ou não, porque obviamente que mesmo com aquela alavancagem, o retorno dele no todo tem que ser maior, né? Ou num projeto específico, ele ainda, obviamente, não vai trabalhar de graça, ele precisa ter um retorno que seja factível o emprego dos recursos e dos esforços dele. Eu acho que tá perfeito a questão do cenário econômico que é favorável para investimentos alternativos, essa questão dos juros que a Ju comentou, mesmo os bancos não conseguem aplicar uma redução qual a da Selic, justamente por considerar os juros futuros. Agora, eu gostaria de provocar vocês no seguinte sentido,
o empreendedor que está nos assistindo, que conhece muito bem a linha bancária tradicional, mas não conhece os tipos de produtos que ele pode acessar no mercado de capitais para financiar o seu empreendimento. Então, eu gostaria que vocês falassem se é um fundo imobiliário, se é uma securitização e como ela funciona para o empreendedor, se é um fundo multimercado, ou seja, que tipos de produtos ele tem no mercado de capitais, considerando todo esse cenário de mais pessoas investindo nessas modalidades, para financiar o empreendimento dele. Acho que isso é fundamental para que a gente vá para o campo da prática, né? Então, o empreendedor que conhece a linha bancária tradicional vai conhecer também os tipos de produto do mercado de capitais. E aí, fique à vontade para responder quem quiser iniciar. Depois tem uma pergunta da audiência também, eu repasso na sequência. Legal, eu vou querer começar pelo seguinte, Henrique. Eu acho importante a gente desmistificar isso também, né? A gente está usando essa palavra bastante, mas não é à toa, né? Então, o mercado de capitais não está disponível apenas para as grandes empresas, né? Então, recentemente a gente viu alguns IPOs, né, aberturas de capitais na bolsa de grandes incorporadoras que já tinham um determinado tamanho para chegar a esse ponto, mas não necessariamente o mercado de capitais se resume a isso. Então, logo em breve vou deixar a palavra para a Ju dos produtos em que ela tem maestria aí para falar sobre CRI, CRA, mas hoje tem, assim, não deveria ser problema a questão de produtos financeiros para financiar os projetos, porque mesmo a incorporadora não sendo tão grande, ela consegue financiar os projetos dela, se ela tiver bons projetos. Existem mercados, tanto de CRI, CRA, como debentures que ela pode acessar. Ela consegue fazer cessão dos recebíveis que ela tiver. Ela consegue também fazer uma venda da carteira. Eu vejo que hoje o mercado de venda de participações no meio privado, ele também, lógico que se não tivesse a pandemia, ele já estaria um pouco mais acelerado, mas ele também começa a despontar, né? Então, começam a sair o que a gente chama de equity, né? Que são as trocas de participação, seja para simplesmente uma troca de controle, seja para financiar um plano de expansão, e também outras estruturas que são montadas, né, o que a gente chama de produto estruturado, ad hoc, né, de uma maneira estudando aquele caso. Então, pode ser, de repente, uma estrutura que seja híbrida entre um veículo de dívida e um veículo de participação, né, o que a gente chama, por exemplo, de uma dívida preferencial, né, aí pode ser instrumentalizado por uma SCP, ou mesmo um mezanino, colocando uma dívida, já tendo um credor mais sênior, né? Então, essa também acaba sendo uma estrutura híbrida, porque acaba tendo um risco mais próprio do negócio, né? Quando o banco entra em um negócio, ele vai procurar os negócios mais simples, que já tem um histórico muito consolidado de negócios, pelo seguinte, ele não consegue explorar muito o upside, que a gente chama, né? E se as coisas derem certo, né? Então, ele acaba fazendo uma análise muito mais, aí a Ju também já foi de banco, né? Sabe que ele vai olhar muitas vezes até mais o passado do que o futuro. Eu diria que a diferença entre o mercado de capitais e os bancos é essa. A gente vai acabar olhando muito mais os valuations, né, as projeções, do que propriamente ficar atrelado ali a já ter tido algum histórico de crédito entre aquela incorporadora e a instituição financeira. Então, fechando aí a sua pergunta, são muitos instrumentos. Existem os especialistas que conseguem determinar um instrumento. O ideal é que ele seja o mais casado com aqueles
fluxos, né, com aquele projeto ou com aquela empresa, para ficar o produto mais redondo possível, né? Mas em termos de produtos disponíveis, hoje os empreendedores não precisam se preocupar, porque realmente são muitas opções. Ju, quer falar da securitização? Eu vou complementar rapidamente, né? Um dos instrumentos, né? A Fortesec, ela pode estruturar outros ativos, né? Outros tipos de dívida, mas o nosso foco sempre foi o CRI. Por que o CRI, né? Primeiro que o CRI, ele tem isenção de imposto, né? Para as pessoas físicas e, naturalmente, a gente consegue repassar na taxa essa isenção, né? Melhorar as condições, obviamente, que a gente coloca a operação, né? E, além disso, o CRI, ele tem uma estrutura bem parruda, né? Como eu gosto de falar. Né, tem vários agentes envolvidos, a securitizadora que fica responsável pela operação, pela contratação e pela gestão de todos, e isso dá muita segurança ao investidor, né? Não à toa, a gente viu aí passar pela crise, né? Os fundos que investem em crise ficaram muito tranquilos, né? A gente viu vários tendo algum problema com relação a algum investimento, ou porque investiram em tijolo, ou porque tinham shoppings, por exemplo, dentro da carteira e tiveram que passar por renegociações, enfim. E a gente viu os fundos que têm CRIs performando muito bem, né, na crise. E isso é bom tanto para o investidor, óbvio, né, quanto para o empreendedor. Porque também eu vou falar um pouquinho da nossa realidade. Dentro da Fortesec, a gente não precisou fazer nenhuma renegociação durante a crise, né? Obviamente que as carteiras tiveram uma maior inadimplência, mas isso não afetou o papel, porque o papel ele é desenhado para aguentar esses eventos adversos. Então, como eu comentei, é uma alavancagem muito saudável, né? Então, a gente viu o empreendedor muito preocupado, né, nesse momento de pandemia, porque ao mesmo tempo que ele estava com obra, né, seguindo com obra, porque obra em muitos lugares foi considerado essencial, então ele tinha que seguir com a obra e, ao mesmo tempo, ele tinha que adimplir com algumas obrigações que passaram a ficar muito pesadas no dia a dia para ele. Então, quando a gente tem essa estrutura muito bem montada, né, que é o CRI, a gente tem gatilhos, né, e tem uma flexibilização e até com prazo, como as estruturas geralmente têm prazos longos, né, então não é esse momento específico que vai prejudicar a operação, né, então, falando um pouquinho da securitização, desse instrumento de securitização que é o CRI, um pouquinho mais a fundo. Perfeito. Bruno, eu gostaria de saber quais as diferenças em termos de diligência dos contratos, do contato que vocês têm com o empreendedor no mercado de capitais em relação às linhas típicas do financiamento bancário. É mais complexo, não é? O que vocês observam, o que vocês sugerem para o empreendedor para que esse financiamento seja sustentável? Bom, o que o pessoal muito procura, né, aquela pergunta, o que eu preciso fazer para minha carteira ficar acessível, né, para que eu possa ter acesso ao mercado. O que a gente costuma falar muito é ter um controle. O que não impede, até deixar claro assim, não impede, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho uma estrutura, não tenho uma equipe gigantesca, não tenho um ERP, né, bem elaborado, né, isso não impede ninguém de procurar o mercado de capitais, né? A gente está aqui realmente para ajudar nesse ponto, né? Já teve alguns cases que o cliente tinha só um Excel, que ele monitorava a obra dele inteira, e monitorava bem, né? Dependendo do empreendimento, consegue controlar tranquilamente.
Mas o que a gente sempre fala é, para poder ter o acesso, tem que ter um controle da carteira, né, dos recebíveis, né? O ideal é que tenha ali a sua conta separada para receber só os boletos, o financiamento daquele empreendimento, né? Cada empreendimento ter sua conta separada, ter um controle do fluxo futuro, né? Do que vai ser pago, do que já foi pago, controle das renegociações, a documentação digitalizada. Então, assim, é uma organização, né, que quanto mais organizada a carteira, fica mais fácil para a gente que é da Convest monitorar e auditar essa carteira para o mercado, né? Mostrar a transparência. O investidor, o cedente, né, no caso, a incorporadora, a loteadora, eles vão ter um acesso mais fácil e, muitas das vezes, também, tendo um controle muito bom, também uma taxa mais baixa, uma taxa melhor. Não mais baixa, mas melhor. Isso também depende muito do tipo de projeto. Às vezes não é só a organização dele que vai garantir uma boa taxa. Às vezes o tipo de projeto, a locação, o local onde ele está, tudo, vai depender de muita coisa. Né? Mas da parte da conversa que a gente observa muito, assim, que facilita muito, assim, principalmente o prazo para conseguir fechar uma operação, que às vezes o mercado de capitais ele tem uma vantagem que o prazo é menor do que no banco. Às vezes no banco você demora 6 meses. Eu já vi chegar a 1 ano, também trabalhei em banco. Então, assim, eu já vi chegar 1 ano, cara, para conseguir sair um plano empresário do papel. Né? Então, no mercado de capitais, às vezes não, 3 meses, se estiver tudo bem organizado, às vezes em 3 meses já está pronto. A Fortescue mesmo já consegue operações em menos tempo do que isso. Né? Então, é a questão do investidor, do cedente, o ideal é se preocupar realmente com a organização da carteira. Né? É importante ter essa organização, tanto não só para o mercado de capitais, mas para o negócio como um todo. Né? A gente tem atuado agora entrando nos clientes antes do serviço da securitização, né? Para poder, quando ele chegar no momento de securitizar, ele já vai estar com a carteira auditada. Então tem uma vantagem muito, muito bom, né, para os investidores, para as securitizadoras e todos os players envolvidos. A gente também já viu cliente que monta um projeto pensando já na securitização. Então está mudando bastante esse mercado hoje em dia. Né? Então, a pessoa já monta agora, fala, legal, vou montar agora, começar minhas vendas, a gente já entra no jogo, né, que a gente fala, e vai levando isso até chegar um dado momento, beleza, vendemos um X número de unidades, já temos um fluxo, já dá para entrar no CRI, ou numa debênture, ou qualquer outro tipo de operação. Maravilha. Tem uma pergunta do Thiago Francisco, talvez tenha alguma relação até com essa que eu acabei de fazer para o Bruno, mas talvez não. Como eu não sou especialista, eu vou repassar a pergunta para vocês. Ele diz, além da qualidade dos empreendimentos, quais as características que a incorporadora ou loteadora de gestão interna deve ter para melhorar as condições do crédito? Aí quem tiver mais habilitado, quem quiser responder, pode tomar a palavra, fique à vontade. Acho que habilitados todos, mas eu acho que no que eu falei exatamente, tem bastante aqueles pontos, né, da parte da carteira, gestão de obras, esses pontos. Acho que sobre a obra a Gil consegue falar bastante, porque eles têm eles visitam a obra, eles dão uma olhada, então tem toda essa parte. Da parte interna, da gestão da carteira, são os pontos que a gente já levantou, né? Ter aquele controle mais apurado. Olha, só complementando, eu acredito que o caminho das pedras, como o Bruno bem falou, seja a gestão profissional do negócio, né? Não é porque estava numa planilha de Excel que não é profissional, né? Mas o ponto é que o investidor espera que esse negócio ele tenha um planejamento estratégico, metas, acompanhamento com as melhores ferramentas de acompanhamento, com as melhores visões que você pode tirar do que a gestão está fazendo. Então, ele espera todo esse conjunto de diligência por parte de quem esteja tocando o negócio. A gente pode fazer uma analogia, alguém que esteja entrando numa casa, né, e aí já respondendo um pouco da pergunta do Guilherme também, né, como receber um financiamento via fundo imobiliário, aquele investidor que estiver entrando, seja via dívida, compra de uma participação na sociedade, ele vai querer entrar na casa o mais arrumada possível, né? Para ele ter um mínimo de preocupação quando ele estiver colocando o dinheiro, principalmente depois para retirá-lo de volta, né?
Então, a gente pode dizer que é importante que você tenha uma parte de cobrança funcionando bem. De repente, se não é sua expertise em algum dos pontos do projeto, pode ser que faça sentido terceirizar, porque nem sempre aquele empresário que é muito bom, que tem um histórico já em vendas, ele o é também na questão de construção, na questão de cobrança, em todos os aspectos. E o investidor vai ver isso, se está tudo redondo. Antes de iniciar um investimento, seja aí um CRI, debêntures, o que for emitido, você geralmente vai passar por algumas diligências, né? Então, o primeiro passo obviamente, o negócio tem um potencial econômico, né? E isso você pode medir de várias maneiras, pelo retorno, pela razão de garantia, no caso de uma dívida, né? Aí, no segundo passo, o investidor vai ver se a casa está em ordem, né? Tanto do ponto de vista daqueles sócios, da estrutura societária, se não tem um cruzamento de ativos e passivos nas pessoas físicas com as jurídicas, se aqueles cedentes possuem o nome limpo no mercado. Também vai ser feita uma diligência daquilo que ele tem a receber, eu diria que é o principal, ver se aquilo não é frio, né? As services fazem isso, emitem também um parecer, além do parecer jurídico daquele negócio, e um parecer também vai ser pedido, uma diligência técnica, né? Então, no nosso mercado, a questão técnica, muitas vezes você tem você pode ter os recebíveis, você pode estar com a empresa toda em ordem, mas se aquilo que você quer, aquilo a que você se propõe fazer, do ponto de vista construtivo, se ele não for possível, ou do ponto de vista orçamentário, ele não estiver bem estimado, isso também vai ser importante e pode ser uma razão para o negócio não seguir. Então, eu vejo que são esses os principais fatores. Não sei se a Ju quer complementar com mais algum. Eu vou complementar rapidamente, até já respondendo algumas outras perguntas que chegaram. Falando um pouquinho... Só para dar o crédito aqui, o Thales respondeu a do Guilherme Oliveira. Ele tinha perguntado para obter financiamento via fundos imobiliários, qual o processo. E aí tem outras duas aqui, a da Glaucia e do Miguel. Se você quer responder alguma delas, eu já peço para o pessoal colocar na tela aqui. Pode colocar, qualquer uma das duas. Tá, a Glaucia pergunta dos controles, além dos controles da carteira de projeto, qual a análise de risco da empresa, do ponto de vista da robustez econômico-financeira dessa incorporadora ou loteadora. Tá. Vou basicamente complementar o que o Thales estava falando, mas é legal já mencionar o mito, né, que muitos falam, para acessar mercado de capitais tem que ser uma grande companhia, com balanço auditado, enfim, né, ter muitos funcionários, muitos departamentos, que não é verdade, né? Então, a gente, por exemplo, tem operações que vão de 3,5 milhões a meio bi, né? Então, nesse leque cabem todos os tipos de companhia, né? O que é importante, né? O importante, como bem colocou tanto o Bruno quanto o Thales, ter uma boa gestão da carteira, uma boa gestão de projeto, né? Ter um pós-venda muito bom, uma cobrança muito bem feita. Agora, principalmente em pandemia, a gente está vendo inadimplência. Então, o que o investidor está preocupado? Está preocupado se a companhia vai conseguir recuperar, né? Como é que a companhia está atuando nesse momento, né? Quais são as visões da companhia e quais serão as ações da companhia nesse sentido, né? E a outra coisa é que a empresa ela tem que ser organizada, mas a gente também ajuda a empresa a captar, né? A se organizar para captar recursos via mercado de capitais. E uma vez que ela capta, pronto, né? Os investidores, ela já tem um nome no mercado de capitais, né? Então, uma segunda alavancagem
já é muito mais fácil. Com certeza, eu estou falando que a gente não precisa ter os balanços auditados, mas com certeza a gente vai analisar os demonstrativos financeiros da companhia. Não precisam ser auditados, mas a gente vai analisar. O ponto importante, obviamente que a gente não vai desenhar uma operação para uma empresa que está em vias de ir para uma recuperação judicial, né? Mas, quando a gente desenha a operação, isso também é baseado no tipo de operação. A gente tem aquela operação que a gente chama de corporativa, que as grandes companhias emitem, que são basicamente baseadas no risco de crédito delas. E aí, sim, você precisaria ter o balanço auditado, enfim, todos esses controles que eu mencionei. Agora, tem a emissão que é baseada no projeto. Então, de novo, obviamente que eu vou analisar, né, os demonstrativos financeiros da companhia, e aí podem ser não auditados, e eu vou olhar o projeto em si. Então, peraí, eu tenho uma carteira, né? Qual que é o behavior da carteira? O que é behavior? É o comportamento de pagamento passado dessa carteira. Então, eu tenho uma carteira cuja inadimplência é de X, mas o atraso é de Y. Então, dado isso, eu vou projetar isso para o futuro, né? E ver se a operação vai aguentar, obviamente, fazendo alguns cenários de estresse, tá? Carteiras. Eu vi que no mercado só se faz carteira price ou saque. Não é verdade, a gente pode fazer uma operação de uma carteira sacoque. Como é que eu mitigo o risco disso? Eu desconsidero essa correção, e se aquela correção que é anual ou mensal, e se essa correção acontecer, todo esse dinheiro volta para o empreendedor ao longo do tempo, né? Então, tem maneiras de desenhar operações muito inteligentes. Por exemplo, quando a gente está falando de incorporação, né? A gente tem aquele desenho do plano empresário que te pede X% de obra com Y% de vendas, né? Para você, para o banco entrar no seu negócio, né? Na sua obra. Na verdade, a gente não. Então, a gente vai voltar, vai analisar a companhia e vai analisar a carteira. Pode ser que a carteira, com quase zero de obra, a gente já consiga viabilizar o projeto, né? Dada a carteira daquele empreendimento, e o investidor, dada o risco da companhia, também entenda que é factível financiar 100% da obra, né? Como eu comentei lá no comecinho, que a gente consegue estruturas mais flexíveis, né, voltada para o projeto, especificamente, porque a gente analisa cada projeto e vê a melhor operação para aquele projeto. Numa operação de incorporação, por exemplo, ao invés de colocar o repagamento em 6 ou 1 ano, eu posso fazer o repagamento, né, após o habite, até 3 anos, por exemplo, né, para o empreendedor não precisar rifar as unidades, repassar rapidamente para ter que pagar aquele empréstimo feito, né? Então, a gente consegue fazer com que para o empreendedor também seja muito saudável a alavancagem e ele não se preocupe com ações de curto prazo que podem prejudicar o negócio dele. Perfeito, Ju. Tem mais pelo menos 2 perguntas que eu já vi aqui no Hopin, aqui no sistema, mas como a gente vai ter uma sessão sobre esse assunto no intervalo, se não conseguir responder todas aqui, a gente leva para a sessão para discutir isso. Tem uma do Miguel Bordini já há algum tempo aqui, então eu vou fazer a dele, aí vocês respondem e encerram, e depois a gente, depois da próxima palestra, que é do Fábio Corsini, vai para a sessão e continua o debate lá. O Miguel pergunta se tem algum tipo de limite de alavancagem, ou se, em teoria, é possível alavancar 100% do valor do empreendimento. Essa é uma dúvida também bastante... E aí, acho que não só nas operações de securitização, como as de fundos também, né? Eu já vou passar a palavra para o Thales, porque o Thales também tem outras estruturas, como ele comentou, né, de entrar, a princípio, no projeto, enfim. Vou falar da securitização. Quando eu vou viabilizar uma operação de securitização para algum projeto, eu vou olhar a carteira daquele empreendimento, né? Ou, se o empreendedor tem outra carteira, eu posso combinar as duas, ou usar a carteira de outro empreendimento para financiar um empreendimento diferente.
Então, sim, é possível financiar 100% de obra, né? O que eu vou ver? Se a carteira que eu tenho, trazida a valor presente, pela taxa da operação e pelo prazo da operação, eu já consigo garantir obra, né? Se isso já for factível, é muito possível a gente conseguir financiar 100% do empreendimento. A gente tem cases na Fortsec que a gente financiou 100% do empreendimento, né? E aí, combinando ou algumas carteiras ou porque o empreendimento em si que a gente foi financiar, a venda havia começado com 1 ano e meio de antecedência e a carteira já era suficiente para entregar a obra, tá? Agora o Thales pode falar um pouquinho de quando, por exemplo, não tem carteira suficiente, enfim, eu sei que ele tem algumas estruturas super inteligentes também para compartilhar com a gente. Não, legal. Respondendo a pergunta do Miguel, a alavancagem, no fim do dia, ela mede o risco, né? Então, é lógico que no mercado bancário, isso é muito mais uma commodity, né? É um número cravado. Então, você compra um veículo e precisa dar pelo menos X mil reais de entrada para conseguir um financiamento. Você, via de regra, não consegue financiar um imóvel, um automóvel sem dar nenhuma entrada. Para dar um exemplo, né? É lógico que no nosso contexto de mercado de capitais, a gente consegue fazer operações como essa que a Ju citou, em que você já tinha uma carteira que trazida, né, a valor presente já cobriria de alguma maneira toda a necessidade de capital, e isso acabou viabilizando. Nós conseguimos também fazer algumas operações em que, de um determinado ponto em diante, todo o capital necessário pode ser trazido via alavancagem, né? Então, aí, assim, nesse mercado de produtos estruturados, a gente não tem um número, vai depender realmente dos parâmetros daquele projeto, tá? Mas eu diria que tem isso sempre vai representar mais risco, conforme mais alavancagem tiver, mas que, dependendo dos parâmetros do projeto, você consegue explorar muitas outras possibilidades. Show de bola. Tem mais 2 perguntas aqui, pelo menos que eu vi do Fabiano Belich, me perdoe se eu tiver errado a pronúncia, do Chase Olson também. Eu vou convidar vocês, pessoal, para que no intervalo participem da sessão de crédito. É uma sessão única, então amanhã a gente vai ter um outro tema, hoje é realmente funding imobiliário, e aí eu repasso essas dúvidas lá no painel, a gente pode continuar o debate. Por hora, eu agradeço Ju, Bruno, Thales, pela participação, pelas informações para a nossa audiência. A gente se vê daqui a pouquinho na sessão, eu vou estar lá moderando também. Então, até já, pessoal. Legal, super obrigada, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Henrique. Obrigado, Bruno. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. A gente vê vocês 4 daqui a pouquinho na sessão. Então, agradeço novamente, reforço o agradecimento do Henrique e reforço também para que aqueles que ficaram que as suas perguntas não foram respondidas, como o Fabiano, o próprio Chase, que fez uma pergunta aqui, o Guilherme, vão para a sessão, eles vão começar o debate respondendo essas perguntas que não tiveram tempo de serem respondidas aqui, e na sequência também faremos outras, então convido todo mundo às 11h35 a ir para essa sessão de crédito imobiliário, que vai ser a única aberta durante o intervalo, e que também é uma novidade, acredito, para todo mundo. Então vão lá, conheçam, além de tirar as dúvidas, conheçam esse modelo novo de debate. Obrigado, pessoal.